Vida em primeiro lugar. Queremos um mundo mais justo, saúde acima do lucro. Vida em primeiro. O trabalho é uma atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Assim dizemos em sintonia com o que já dizia Karl Marx, bem como podemos dizer que o trabalho dignifica o homem e etc. Essa e várias outras conceitualizações de trabalho, elas seguem no sentido de que não é o ser humano que existe em função do trabalho, mas é por causa do trabalho, por esse meio, que nós produzimos maneiras de nos manter vivos. Sendo assim, a gente pode compreender que o impacto do trabalho e do seu contexto exercem uma influência muito grande na construção dos sujeitos, bem como, conforme as relações de trabalho elas vão se modificando no fluxo da história, as nossas estruturas sociais também vão se alterando. Eu me chamo Adriele Alberti, sou advogada e hoje eu tô aqui com a Pastoral da Juventude e com as pastorais sociais para que a gente faça uma reflexão sobre o que é o trabalho, com a lente sempre voltada para o grito dos excluídos e para a sexta Semana Social Brasileira. Vida em primeiro lugar. O Brasil está numa crise de trabalho desde 2014. Naquele ano, nós chegamos a marcas históricas de 6,2% de desemprego, o que atingiu aproximadamente 7 milhões de pessoas. E desde aquela época, a ladeira só foi aumentando. Nós entramos em crises sociais e econômicas e em 2007 o grande marco da crise no trabalho foi a reforma trabalhista. E embora a nossa legislação estivesse mesmo defasada, precisasse de atualização, a forma como ela foi posta trouxe prejuízos incalculáveis para os trabalhadores. Então, a perda de trabalho formal ela já vem sendo muito grande. Nós também vivenciamos e estamos vivenciando o fenômeno da terceirização, que ele só aumenta com essa glamorização do empreendedorismo que acaba trazendo mais e mais pessoas para o trabalho informal. Então, o que tudo isso nos diz? Nós estamos no meio de uma pandemia de coronavírus, do Covid-19, e os reflexos dessa nossa caminhada de todos esses anos que passaram, eles estão ficando cada vez maiores nesse momento. Hoje, no Brasil, nós estamos com mais ou menos 12,4 milhões de pessoas desempregadas, dá 13,3%, segundo o IBGE. São níveis recordes. E com esse tanto de pessoa desempregada, e contando mais ainda aquelas outras pessoas que ingressaram no trabalho informal depois da terceirização, a gente tem muitas pessoas sem nenhum tipo de garantia que teriam com a carteira assinada. Então, a crise que nós estamos vivendo hoje, ela ainda está sendo minimizada por algumas ajudas que o governo trouxe, que não são suficientes, estão muito longe de ser as ideais, mas conforme nós formos avançando, a crise vai ficar cada vez maior e o emprego vai ser cada vez mais raro e cada vez mais difícil de conseguir. O que deixa uma preocupação muito grande, porque nós já somos um dos países mais desiguais do mundo e essa desigualdade sem trabalho, sem renda para a população, só tende a aumentar, infelizmente. Vida em primeiro lugar. A legislação brasileira, ela regulamenta o trabalho da juventude em dispositivos específicos. Na CLT, no artigo 403, está descrito que menores de 16 anos não podem trabalhar a não ser na condição de aprendiz. E na Lei 10.097 de 2000 estão descritos mais detalhes sobre essa condição de aprendiz. E também no artigo 433 da CLT está descrito que a condição de aprendiz pode ir dos 14 até os 24 anos. E também existem diversas regras sobre trabalhos que não podem oferecer perigo para os menores de 18 anos. Mas embora a gente conheça essas garantias legais e que existam outros incentivos, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, para incentivar o trabalho da juventude, nós sabemos que as juventudes que pertencem às minorias, elas têm uma realidade muito mais cruel. É como foi dito naquele filme Estrelas Além do Seu Tempo. Todas as vezes que a gente tem a chance de avançar, eles mudam a linha de chegada. Sempre. Então, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a taxa de jovens de 18 a 24 anos desempregados é de 27,1.
Além dessa taxa, que já é pesadíssima, nós temos mais absurdos. O desemprego entre jovens pretos é 71% maior do que os jovens brancos. Isso só reflete a desigualdade social da nossa sociedade. Se levarmos em conta as mulheres, elas ainda sofrem com a disparidade dos salários e também com jornadas duplas, triplas ou quádruplas. E assim segue acontecendo com outras minorias, como os LGBT+, os indígenas, os pobres, favelados, a juventude rural e a juventude gente como a gente, sem mencionar as situações de escravidão, tráfico sexual e prostituição. Assim, as juventudes que pertencem a esses grupos minoritários, elas ficam cada vez mais distantes do que a sociedade atual prega como um sucesso. Mas é claro que enquanto a consciência de classe e a empatia não forem a nossa realidade, a meritocracia vai ser a regra. Então, as pessoas vão continuar falando que se eu sou presidente da empresa do meu pai com 19 anos, é porque eu mereci. E o resto, os outros comentários, vão ser sempre mimimi. Então, se nós não mudarmos a consciência do nosso povo, a desigualdade social só vai crescer e com a desigualdade social nós vamos enfrentar outros problemas, como a fome e o aumento da criminalidade. Vida em primeiro lugar. O Grito dos Excluídos surgiu em 1994, no mesmo ano que eu nasci, de uma proposição da Segunda Semana Social Brasileira e com a motivação de fazer um contraponto com o Grito da Independência. Dessa maneira, ano após ano, o grito é um processo de construção das vozes do nosso povo, dando espaço para a denúncia de todas as formas de exclusão. Neste ano de 2020, nós estamos refletindo a temática da vida em primeiro lugar, e também alinhados com a Sexta Semana Social Brasileira, que reflete teto, terra e trabalho. Em relação ao ponto do trabalho, que hoje a gente conversou sobre, o papel do grito é importantíssimo para a denúncia das violações que ocorrem no dia a dia da vida dos nossos trabalhadores, principalmente daqueles mais vulneráveis. A anunciação da civilização do amor, da nossa tão amada e sonhada utopia do bem viver e da nova economia possível, o Grito dos Excluídos é uma ferramenta de luz fundamental para a transformação de como as relações de trabalho afetam os sujeitos e a sociedade. Um novo mundo é possível. Vamos fazer! Vida em primeiro lugar.